Vamos respirar comendo, gente? Sempre aquece o coração, né? Uma comidinha gostosa. Com certeza, vai bem agora. Não vai? Pão de mandioquinha com cebola e parmesão. Vai, vamos lá. Que delícia. Zé Marcos vai ensinar pra gente. Já nos encontramos. E o Zé, quando nos visita, é aula, tá? Então, assim, prepare o caderninho, grude na TV, porque hoje você vai aprender a fazer um pão daqueles pra guardar. Obrigada, Zé. Obrigado eu. É sempre um prazer, viu, recebê-lo. Prazer é meu estar aqui com vocês. E esse pão é bem macio, né? Muito, muito. Se quiser pegar um aqui... Mostra pra gente. Eu até comentei que parece um bom pão pra colocar na lancheira. Sim, para Não alumínio, é das lanchinhos das crianças. Olha só como ele fica bacana. Nossa. E esse é aquele versátil, né? Você já pode comer ele puro assim mesmo, né? Porque ele tem bastante nutrientes e tudo mais. Tem esse parmesãozinho, tem a cebolinha, né? Também. Eu então, a ideia é fazer uns lanchinhos, como a gente inclusive trouxe aqui alguns prontinhos. Inclusive, na hora que sair do forno, aquele que sair, a gente faz uns lanchinhos aqui para mostrar. Mas aqui ao lado tem a o que manteiguinha. eu amo nesse pão. Esse pão com uma manteiguinha. Gente, pra mim não precisa de mais nada. Não precisa mais nada, com certeza. E é fácil de fazer? Muito, bem fácil. Só a gente junta os ingredientes. Ele só tem aquele passo a passo de sovar bem a massa, né? Dar um tempo correto de crescimento dele e assar numa temperatura bacana, sem problema nenhum. Zé vai explicar simples e tudo fácil pra gente. Mas antes, vamos aos ingredientes. Anote aí o que você precisa, então, para esse pão de mandioquinha com cebola e parmesão. Enquanto isso, eu vou lavar minha mão, tá? Com certeza, fique à vontade. São 500 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de sal, 10 gramas de cebola desidratada, 60 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga, 2 gemas, 30 gramas de fermento biológico fresco, 200 ml de leite, 100 gramas de mandioquinha cozida, um ovo e aí finalizamos com queijo parmesão a gosto que você vai utilizar para cobrir esse pãozinho também. Por onde começamos? Bom, aqui nós temos a farinha, né? Então vamos começar a colocar os secos. Aqui eu coloco o açúcar. Nós temos aqui o sal. E aí eu coloco a cebola desidratada. A gente usa a cebola desidratada porque você pode usar a cebola normal, mas a desidratada ela conserva mais, ela dá mais qualidade, né? Não tem tanta água, né? Então, a durabilidade é outra, né? Mas a pessoa quiser fazer ela com cebola normal, sem problema nenhum. Poderia colocar aquela que a gente passa pela frigideira? Não precisa, aí você coloca ela crua mesmo, né? Porque aí o tempo dela vai pro forno, tudo, então não tem problema nenhum, não precisa, vamos dizer assim, fritar ela, não precisa. Mas eu aconselho usar sempre a desidratada. Tá, então aqui nós colocamos, eu coloco duas gemas, já vou misturando tudo. E qual que é o papel do açúcar nesse pão? Para dar maciez. Você vê que o pão, o açúcar sempre traz essa maciez e quando ele fica amarelinho, quando ele fica douradinho assim, é sempre a função do açúcar. Ele traz maciez e a coloração da massa. Tá linda mesmo a cor dessa massa, muito bonita. E ela é bem macia, tá vendo? Aqui a gente coloca a manteiga, uma massa bem rica. E eu já coloco a mandioquinha. Esse pão também funciona com batata? Você pode fazer ele com batata doce ou com batata. Geralmente com batata doce é gostoso. Eu tenho inclusive uma versão dessa aqui na loja que é de batata doce. Nossa, deve ficar ótimo também. É bom, muito bom. E com batata deve parecer aquele pãozinho de batata? É, o pão de batata, né? Você já fica o pão de batata normal, que o pessoal costuma fazer ele recheado com requeijão cremoso, né? Então aqui eu já coloquei, eu deixei o fermento por último, porque aqui eu vou começar a colocar o leite. Eu sempre falo, quando a gente começa a colocar ou água ou leite, que é quando a pessoa usa, ela sempre colocar aos poucos, que é para poder dar o ponto, quanto é a quantidade que ela vai absorver, né? Pode ser água então, para quem não quiser colocar leite? Pode, não tem problema nenhum, mas eu prefiro o leite, né? Por causa da gordura, ele ajuda mais a ficar uma massa muito mais rica, né? Tudo isso vai somando no pão, né? A gordura da gema, a gordura do leite, da manteiga. Ela vai ficando uma massa mais rica. E aí é aquele trabalho, né? Trabalho de sova que ela precisa, foi o que eu falei para você. O único trabalho que essa massa pode vir a dar é só a sova. O fermento não entrou ainda? Não, ainda não. Eu primeiro faço toda essa mistura
Porque eu deixo o fermento sem por último, porque quando você coloca ele, ele já começa a fazer a ação do fermento, né? Então não tem problema. Então não é um pão que tem esponja? Não precisa. Não faço esponja nele. Tá vendo? Aqui ela ainda tá uma massinha dura, eu já vou entrar com o fermento. O fermento Esse aqui é o fermento biológico, né? fresco. Aí tem o fresco. Se for usar um fermento, aquele seco, então é aquela parte de 1/3, né? Então a gente usou 30 gramas, vamos usar 10 gramas dele. Você sente diferença entre os dois? Não. A Célia disse que para ela, quando ela usa o fermento seco, o pão não fica igual. Não tem sentido. É assim, pode ser uma... Como é que eu posso dizer? Tecnicamente falando, não há problema. É só uma questão da quantidade. Em relação à ação do fermento propriamente na massa, nenhuma. O fermento seco, o que ele tem de vantagem? É um fermento que tem uma durabilidade muito maior. Que nem, por exemplo, a cebola desidratada. A cebola desidratada, ela dura meses. Cebola fresca, eu preciso usar ela sempre no dia, né? O fermento é a mesma coisa. O fermento seco, ele tem uma durabilidade muito maior. E o fermento fresco, ele tem uma durabilidade muito menor. Entendi. Então, essas são as ações. E o fresco, ele não tem o acelerador, né? Sim, o seco tem. Porque isso, algumas exatamente. marcas já é um fermento com acelerador. Isso, então tem cresce ainda mais rápido. Então, ó, tá vendo? Ela ainda tá seca. É uma massa bem macia, eu vou colocando mais um pouquinho. E aí a conta que todo mundo sempre pergunta, então, a diferença do fresco para o seco, qual é a conta que eu faço? É 1/3, por exemplo. De 30 gramas eu vou usar do fresco, eu vou usar 10 gramas do seco. Do seco. Né? É um pacotinho normalmente, Exatamente. né? Um envelopinho. O envelopinho, eu acho que, se eu não me engano, é de 10 gramas. O seco, o biológico, nós temos assim na padaria, para nós, vem aquelas embalagens grandes, né? De meio quilo. Mas existem umas embalagenzinhas com 4 tabletinhos de 15 gramas, que isso se encontra no supermercado. Você vê, ó, ela tá uma massa bem úmida. Ó. Bonita, né? Tá vendo? Já mudou bem a massa. Ela já virou uma massa. Aqui, como ela tem essa umidade, então eu não preciso de mais absolutamente nada de leite. Você vê, de 200 ml, eu usei uns 170, 180 só. Então tenho que colocar aos poucos. Porque pode ser que a massa peça mais ou menos. Porque o que acontece? Digamos aqui, ela está balanceada no sal, no açúcar, na manteiga, nos ovos. A partir do momento que eu coloco a água ou o leite a mais do que a farinha suporta daquela receita balanceada, a água, o que vai acontecer? Ela vai ficando muito mole. Então, para mim corrigir ela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar farinha. A partir do momento que eu coloco mais farinha, eu já desbalanceei toda a receita. Você pesou esse pão. Entendeu? Então, quanto mais farinha, aí eu teria que acrescentar mais açúcar, mais sal. E aí eu não sei quanto eu coloquei a mais e quanto ela vai absorver. Então, por isso que eu falo. Às vezes as pessoas costumam, eu já vou trazer ela para a bancada. Olha que linda que essa massa tá. Então esse é o ponto. Ela tá ainda um pouco pegajosa agora, ela até, tá né? pegajosa, por quê? Porque ela tem a umidade, então com a sova eu vou eliminando essa umidade, né? Quanto de farinha eu posso acrescentar nessa história de ir colocando farinha na mas mesa? Aqui que você coloca na mesa são um pouquinho a coisa. Você joga assim, você só pulveriza a mesa, só para você... Isso não vai pesar não pesa nada. O que pesa é, por exemplo, eu colocar uma mão cheia de farinha, aí eu vou desbalanceando a receita. Por isso que eu falo para as pessoas que toda receita, a melhor coisa é peso. Porque às vezes você pega uma receita, a pessoa, você coloca uma colher de sopa. Mas que sopa? Que colher de sopa é essa? Ou uma xícara. Que xícara é essa, né? É cheia? É cheia, é de chá? É acima da boca da xícara entendeu? ou não? Então esse é o grande problema. Como que eu sovo corretamente essa massa? Ó, a massa, se a pessoa tiver uma batedeira, ó, é sempre abrindo a massa, sempre rasgando a massa, ó. Tá vendo? Aí eu vou trazendo para dentro e para fora, para dentro e para fora, ó. Se for batedeira, é o gancho. O gancho, isso. Né? Esse é o que eu estou fazendo aqui, é o serviço da batedeira. Ó. A batedeira pega, traz e leva. Ela traz e leva. Ó. Eu dou uma abridinha nela aqui e vou trabalhando ela. Ó. Quanto tempo mais ou menos? Aqui uns sova? 10 minutos. É bastante. Bastante. Aí tem sempre aquele do ponto de véu. A gente já explicou algumas vezes, né? Ou todas as vezes que a gente vem aqui, a gente explica. Você pega uma massa dessa, você vai fazer isso com ela, ó, ela ainda não está no ponto dela. Ela rasga. Quando você traz ela, ela rasga, tá vendo? Ó? Ela não consegue dar o ponto de véu. Aí é onde você tem que sovar para ela ficar em condições de ponto de véu. Então eu sei que a massa foi bem sovada se abrir o véu. O véu, com certeza.
Pergunta da Ju, que pode ser a pergunta de muitas pessoas. O peso da mandioquinha é depois de cozido? Depois de cozido, exatamente. 100 gramas depois de cozido. E aí isso vale também para batata ou para batata doce? O que quer que seja. Que for. Sem dúvida. É tão bonito de ver trabalhar, Zé. Olha isso, gente. Olha como ela abre fácil, ó. Aí a gente vai somando. A dona de casa não tá vendo, né? Mas ó, como ela fica macia, fácil, ó. Ela já não gruda na mão. Já é outra massa. Não tem nada na mão, ó. Tá vendo? Ela limpa. Ó. E não está pronta ainda, não, ainda não. Né? A gente vai sovar. Demais, sova. Mas ela tá quase chegando lá. E o leite que você colocou, ele entrou em temperatura ambiente, certo? Temperatura ambiente, certo. Porque alguns pães falam para colocar o leite quente, que isso ativa o fermento, Sem mito? dúvida. Tudo aquilo que aquece, ele desenvolve mais o fermento, porque a ação do fermento ela está nesse ponto. Quando você coloca ele morninho, então a ação do fermento é muito mais rápida. Entendeu? Você coloca ele gelado, ele vai travar o crescimento da massa. É por isso que no frio, o pão demora mais para crescer. O frio sempre segura, né? Hoje, inclusive, na loja, a gente tem alguns produtos, a grande maioria dos produtos. Antigamente, você tinha um pessoal que trabalhava à noite, fazendo produção para a noite inteira, para no dia seguinte você abrir a loja, né? Hoje não tem mais. Você faz a massa, modela os produtos, coloca numa câmara, vai para uma câmara de retardamento, que é uma câmara grande, uma geladeira, vamos dizer assim. Ele fica lá, ele segura o crescimento no dia seguinte. Aí ninguém trabalha de madrugada? Ninguém trabalha mais à noite, não, acabou o serviço da noite. Entendi. Essa câmera segura o crescimento do pão. Como eu tenho aqui, eu vou mostrar. Nós temos um pão assando e temos um que nós vamos colocar no forno, na geladeira, no forno, quer dizer. Um que já está no ponto certo? No ponto já está embaixo. Olha eu abrindo o freezer. É a pergunta, eu queria saber se dá para congelar. Quer ver? Peraí que eu vi já a segunda culinária aqui também. Ó, tô vendo o bolo. Cadê o nosso ponto aqui? Ai, que bonito, Zé! Você viu? Esse pão, ele já chegou no ponto de ir para o forno. E você já deixou descansando? Já, quer ver? O que eu estou fazendo aqui agora é o processo que nós vamos modelar esse dessa forma como está esse daí. Certo. Você quer ver? Pego a assadeira. São pãezinhos mais ou menos de 40 gramas. Então você corta eles aqui, ó. A gente faz essa embirinha, que a gente chama de imbira, né? Esse pão, então, precisa de apenas um descanso? Só um descanso, só esse descanso, aqui. Exatamente, exatamente. Tem alguns que a gente faz um processo. Eu gosto de receita assim. É, né? É mais fácil do que quando tem que descansar antes de modelar, demora muito. Não, esse aqui não precisa, ó, você tá vendo? Já tô cortando eles nos tamanhos daquele ali. Agora olha o que a prática traz, né? Ele vai ter um descanso, mais ou menos, de umas 2 horas. Aí nós vamos modelar ele, ó. Fazer as bolinhas, como aquele ali, ó. Quer ver? Olha a diferença do crescimento. Vou colocar ao lado para vocês verem. Olha assim, isso. Ó, o tamanho da bolinha e depois de 2 horas de descanso, a diferença na massa. E posso colocar grudadinho assim, aí eles vão se unir, não tem problema. Não, sem problema nenhum, até para que isso aconteça mesmo. A gente vem aqui. Ó. Tem algo que eu tenho que reparar no pão para saber se o descanso já foi suficiente? É só o tamanho que eu tenho que observar? Só isso? Só, exatamente. Dobrou de tamanho, tá pronto. Já tá pronto. Ó. E você gosta de colocar em algum lugar específico para descansar? Você coloca assim, num ambiente que não tenha uma circulação de ar, né, para ele não encascar, você coloca ele na assadeira e cobre ele. Se você quiser colocar, se tiver um forno, que o forno não vai ser usado naquele momento, você pode cobrir ele com um pano e aí você deixa ele crescer, ele vai dobrar de tamanho, você vê que praticamente ele dobra. Aqui... dobra mesmo aqui. Você tá vendo? E aí, de repente, deixei esse meu pão descansar, não quero assar ainda. Se eu colocar na geladeira, ele vai parar o crescimento. Vai parar o crescimento. Ó, aqui nós vamos pincelar ele. Só gema que você usa? Eu uso gema e clara. Se a pessoa quiser usar só gema, não tem problema nenhum, ele fica mais dourado, né? Tem pessoas que usam gema e água. Eu uso ele o ovo inteiro.
Ó. E aí cobre com parmesão. Exatamente. O parmesão já está aqui. Ó. Então ele já vai pro descanso prontinho. Já prontinho. Por que que eu faço isso? Não tem problema nenhum. Porque quando ele chegar num ponto de crescimento, digamos que eu vou fazer a pintura, e a pessoa não é que não possa ser feito, pode. Por exemplo, eu vou colocar, eu fiz a massa, depois vou deixar descansar. Quando ele começar a crescer, se ele tiver num ponto desse aqui, se eu começar a pincelar, eu corro o risco dela abaixar. Então não tem necessidade. Então eu já deixo ele preparadinho. Você mexe o menos possível nessa massa depois Agora, que ela já estiver descansada. Aí a gente simplesmente faz isso, ó. Você cobre ela e deixa ela num canto assim da cozinha, que não tenha ventilação, que não tenha absolutamente nada. E 2 horas depois... Ele está pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Caso eu queira congelar, Zé, é nesse estágio ou eu asso primeiro? Pode assar. Você assa e depois você congela. Não tem problema não. Se você quiser congelar esse aqui, vamos dizer, você quer fazer um pré-assamento. Você pode assar ele. Quando tiver faltando uns 10 minutos para ele estar pronto, ele está pré-assado, você tira. Aí você congela. Aí amanhã, depois, daqui 2 dias, 3, uma semana, um mês, eu quero fazer ele, terminar ele, você volta com ele, e aí coloca o forno a 180 graus e deixa ele no forno. Esse finzinho, esses 10 minutos. Os 10 minutos ele termina o pão pré-assado. E eu asso por quanto tempo e em qual Isso temperatura? aqui vai dar em torno de uns 25 a 30 minutos a 180 graus. Tá? Você coloca água, alguma coisa no forno? Não, nesse não precisa, porque aqui é uma massa semidoce, né? Quando é uma massa salgada, aí eu tenho a necessidade de colocar o vapor. Quando é uma massa doce, aí eu não tenho necessidade de vapor. Quer ver só? Temos um que já foi assadinho. Isso, ó. Esse é o momento. Esse sai. Uau, hein? E esse entra. Um sai e outro entra. E daqui 25 minutos teremos mais uma fornada. Nossa, que bonito que ele fica. Você viu? Muito bonito. Você quer ver? E aqui eu trouxe uns frios. Pra montar o nosso sanduichinho. Aqui, ó. Nossa, que delícia. Vamos Temos fazer completo, um prato né? aqui, com certeza. Você trouxe mortadela. Trouxe presunto royale e trouxe o emmental. Emmental com mortadela, gostoso, Exatamente. hein? Acho que eu vou de emmental com mortadela. Então eu vou pegar um aqui. Deixa eu só... Qual que é a durabilidade desse pão? Esse pão aqui, por exemplo, assim, naturalmente de 3 a 4 dias sem problema nenhum. Se for em geladeira, dura uns 8 dias. Porque é um pão que ele não tem conservante absolutamente nenhum, né? Então, quando, por exemplo, nas indústrias, o pessoal usa muito aquele antimofo, a gente não usa isso. E nesse caso também você entrou com a cebola desidratada. Se fosse a fresca, aí duraria menos. Sim. Ai, gente. Por conta da umidade dele, né? Esse é muito o tipo de pão que as pessoas utilizam em eventos. Exatamente. Em festa de aniversário, né? Pra montar sanduichinhos individuais. Fica tão bonito. Qual que eu vou colocar pra você? Mortadela e emmental, por favor. Mortadela. Ó. Tô bem, hein? Ó, a gente coloca meio desconstruído assim, que ele fica mais charmosinho. E temos. Por favor. Eu vou ter que esperar meus amigos, né? Pra este momento. Vou deixar o meu pãozinho aqui. Me aguarde que eu já volto. Posso pedir para que você sirva a turma toda? Claro, agora. O time aqui, a produção te ajuda e nós já nos encontramos à mesa, então. Tá demais esse pão. Tá mesmo. Fala sério, olha a fofura desse pão. Tá olha quem chegou. Ega, nós queremos a manteiga. Ega, nós queremos a manteiga. Muito obrigada. Um beijo pro soldadinho. Agora a gente faz assim, ó. Acompanha o processo. Boa. Ó. Agora podemos morder. Agora ficou de acordo, né? Agora está de acordo. O pão não é sensacional? Presta a manteiguinha, bonequinha, faz favor. Você quer, galetinha?
Esse pão aqui é pra vida. É pra guardar a receita pra vida. Verdade. Ele é Nossa. muito bom, Zé. E Ele é vai com muito bom todos os mesmo. recheios, né? Super versátil. Orna, né? Com tudo. Você vai pedir uma manteiga, se você quiser usar uma geleia nele também. Olha. Que nem, por exemplo, quem gosta do agridoce, agora se quiser uma geleinha de pimenta nele também. Sim. E o quanto ele é macio. Isso, Lembra um pouquinho brioche. exatamente. Lembra, né? Lembra? Nossa, Ele muito tem bom. ovos, ele tem manteiga. O brioche é um pão hoje muito rico em ovos, né? Ovos e manteiga. Ele salvaguardando a quantidade que a gente usa na receita, mas a maciez, a textura, a lembrança é sempre de um brioche. E ele é úmido também, né? Porque maravilhoso. alguns pães como esse, eles são mais sequinhos. Aqui Sim. você consegue a umidade também pela gordura que você colocou no pão. Exatamente. Muito saboroso. Muito bom. E eu Extremamente posso comer saboroso. ele sem nada. Sim. É saboroso, né? Aquela beliscadinha assim, Sim. boa, Pode não? com força. No Verdade. início da receita, eu até fiz esse comentário em relação a, por exemplo, ele é um pão que ele cabe bem você fazer um lanchinho dele, o que você quiser fazer. Ou então, só comer ele puro. Sabe o que eu não te perguntei? Quantos pães rende essa receita? Nós temos aqui, deu 16 pãezinhos. 16 pães desse 16 tamanho. pães, Rende meio bem. quilo de farinha. Essa é a mesma massa? Sei o que é. Não. Aí é aquela focaccia. Focaccia. Então, mas o que é focaccia e o que é fogaça? Fogaça é o tipo do pastelão frito. Que é esse lá que eu gosto Que desse. o pessoal usa muito nas Da festas quermesse. italianas, de quermesse. E a focaccia é esse pão, que é uma massa tipo um pão, vamos dizer assim, né? A base dela, como está aqui, você pode reparar. E aí você faz a cobertura, só tem a cobertura. Aqui está com calabresa e mussarela, né? É que ela já foi feita, então ela perdeu assim um pouquinho a característica do queijinho derretendo e tudo mais, mas com calabresa. Mas ela pode ser feita com abobrinha, com berinjela, a gente pode fazer ela com pepperoni. Posso Ai, botar que um delícia. salzinho, uma pimentinha do reino, uma Exatamente. alecrim. Essa Também. a focaccia, Isso, né? tem a focaccia que a gente propriamente diz, que ele comentou, o Ganucci, é assim, você faz a massa e você você modela ela com os dedos, você pode fazer ela só com sal grosso e alecrim. Pra entrada, isso é Não maravilhoso. precisa mais nada. É bom? É que nós aqui porque a focaccia é o sal grosso, né, que a gente faz, pincela com azeite, sal grosso e alecrim. É que aqui nós já... Quer incrementar. Incrementar. Isso é muito bom. A gente agradece, Zé Marcos, né? você Essa é variedade. incrível, é sempre uma aula. Muito bom. Parabéns. Obrigada, viu, de coração. Receita incrível mesmo. E você encontra mais sobre esse trabalho tão especial no @requinte. @requinte.